Nessa manhã, 13 de julho, quarta-feira, Joan Castro, de 22 anos, foi encontrado sem vida dentro de sua cela em um presídio na cidade do Novo México. Segundo o responsável pela supervisão das celas, quando chegou ao local, reencontrou Joan pendurado pelo pescoço e amarrado com um pedaço de lençol no teto da sua cela. Em cima da sua cama tinha uma bíblia, um maço de cigarros e um pedaço de papel higiênico. Nesse pedaço de papel, enrolado, dava para ver que tinha algo escrito. E ao abri-lo, o agente verificou a carta que continha a seguinte mensagem: Não sei se vou para o céu ou para o inferno. E sinceramente, talvez eu nem acredite de verdade nessa bobeira toda. Quando vocês acharem essa carta, eu provavelmente já devo estar morto. Mas não sem antes deixar aqui o meu desprezo por todos aqueles que colocaram a mim, um homem inocente, neste inferno chamado de prisão. Fui torturado, estuprado, espancado e sofri todo tipo de atrocidade aqui dentro. E estou decidido a colocar um fim nesse sofrimento hoje. Sim, é como eu disse, eu sou inocente. E vou contar o que realmente aconteceu naquela noite, há 5 anos atrás. Eu estava na minha casa quando recebi um telefonema do meu amigo Frederico, para ir até sua casa. Ele disse que tinha um problema urgente e precisava da minha ajuda. Andei algumas quadras até a casa dele e o chamei no portão para que ele viesse me receber. Veio rápido. Isso é que é um bom amigo, disse ele, me conduzindo para dentro de sua casa. Ao entrar, vi que as luzes estavam apagadas, mas vinha um som de um rádio mais ao fundo da casa. Siga a música, disse Frederico, fazendo sinal para que eu seguisse em frente. Ao chegar na porta do seu quarto, onde o som estava consideravelmente mais alto, ele me pediu para esperar. E quando a porta foi aberta, eu vi 3 garotas bêbadas e seminuas. Eram 2 morenas e uma loira de tirar o fôlego. E nisso, Frederico me empurrou para dentro do quarto. Entrou e fechou a porta. Uma das morenas começou a me beijar, e antes que eu percebesse, estávamos todos nus, no meio de uma grande orgia. Tinha muita bebida no local, várias garrafas pelo chão e dentro da pequena geladeira em um dos cantos do quarto. Tinha cigarro, muitos cigarros. Bebi bastante e ao mesmo tempo penetrava cada uma das garotas. Cigarros acesos deixavam uma cortina de fumaça no ar, e a nossa pequena festinha ia continuando. Continuamos assim durante algumas horas, até que em um certo momento, uma das garotas sugeriu que fizéssemos uma brincadeira. A proposta era simples, todos sentariam em um círculo e uma garrafa vazia ia ser girada, sendo que da forma que acabasse o giro, quem estaria no mesmo sentido do fundo da garrafa faria sexo oral e quem estivesse no sentido do bico. Outra delas riu e disse que a brincadeira era muito infantil, e sugeriu algo que me deixou meio desconfortável. Essa proposta era de desenhar um círculo em uma pequena mesa que estava ali. Dentro desse círculo, se faria um pentagrama. Se colocaria ainda uma taça com água no meio do pentagrama. E cada um de nós acenderia uma vela e colocaria em uma das pontas do pentagrama. Porém, enquanto eu achei a ideia absurda, Frederico riu e começou a pegar os preparativos para que tudo começasse. Ainda tentei dizer a ele que não gostava de coisas assim, mas ele olhou no fundo dos meus olhos, sorriu e disse: Que isso, Juan? Vamos chamar o demônio para participar da festa. O máximo que vai acontecer é alguém passar a mão na bunda dele e ele vai gostar. Com isso, todas as garotas giram, e eu fiquei parado, me sentindo meio idiota. Os preparativos estavam prontos, e então, Frederico colocou uma vela em minha mão. Fiquei olhando aquela situação com um mau pressentimento, e uma das meninas olhou para mim e disse: Seja macho, homem! Vai ficar parado aí até quando? Novamente, todos caíram no riso, e então eu peguei a caixa de fósforo, acendi a vela e coloquei em uma das pontas. Depois, cada um fez o mesmo. Após a última vela ser acesa, a garota que propôs a brincadeira disse que só faltava um toque final. Então, cortou seu dedo com um abridor de garrafas e pingou uma gota de sangue no meio da taça com água. Assim que o sangue encostou na água, a lâmpada do quarto estourou. E a água na taça ficou toda vermelha, como se fosse totalmente sangue. Todos ficaram em silêncio, assustados, até que a garota disse em voz alta: Lúcifer,
Eu o convoco. Venha e tome este cálice de sangue em oferenda ao teu nome. Depois disso, todos sentimos um tremor de terra. Foi então que eu vi ele, pela primeira vez. Os olhos vermelhos, os chifres, o rosto que não era humano e nem animal. Eu não tive dúvidas. Eu estava olhando para um demônio. E ele olhava fixamente nos meus olhos. Tentei perguntar se alguém mais estava vendo o mesmo que eu, mas a voz não saía. Todos estavam com medo, e quando uma das garotas tentou se levantar para sair, ele mandou eu dizer a ela para continuar sentada. Ela me questionou o porquê de continuar sentada, mas quando apontei na direção dele, todos me perguntaram que brincadeira era aquela. Foi nesse momento que ele deu um soco na parede e me passou algumas informações que deveriam ser dadas aos demais. Vamos voltar à brincadeira anterior, mas dessa vez, no lugar do sexo oral, quem estiver na ponta da garrafa vai escolher uma parte do seu próprio corpo para ser cortada. Frederico se levantou e veio em minha direção com tudo. Mas antes que ele pudesse me bater, foi jogado contra a parede, e todos viram ele pendurado pelo pescoço, e um buraco enorme se formando na parede. Informe que da próxima vez o jogo vai acabar, disse ele. Todos estavam sentados novamente, e então a garrafa começou a rodar sozinha, e parou com um fundo para o meu lado e o bico apontado para a garota loira. Antes que eu pensasse em qualquer coisa, ela disse: Mão esquerda. E o demônio sorriu. Eu me levantei. Ele olhava para mim e ria loucamente. E por mais que pensasse que isso era errado, não pude me controlar para não cortá-la. Peguei a faca e mal encostei na mão dela, e a mão se soltou caindo no chão e jorrando bastante sangue. Ela gritava de dor, e assim que voltei para o lugar onde estava sentado, parecia que tinha acabado de sair de um transe. Não podia acreditar que tinha cortado a mão daquela garota, e nem que ela tinha deixado tão pacificamente. E vendo o punho dela amputado, tive vontade de vomitar. Mas antes disso, a garrafa começou a girar novamente, e desta vez o fundo estava para a garota que acabei de cortar, e a ponta mirada em Frederico. Ouvi incrédulo ele dizer: Joelho esquerdo. Então, olhei para o lado, e ele estava imóvel, como se fosse algo meio natural. Todo o medo de segundos antes tinha sumido dos olhos deles. A garota se levantou sem expressão alguma no rosto. Nem tranquilidade, nem raiva, nada. Até o momento que ela começou a enfiar a faca na perna dele, bem do meu lado. Tentei correr, mas meu corpo não se movia. Olhei para o lado, e as garotas também estavam apavoradas, mas nenhuma delas parecia pensar em fugir dali. Quando a garota terminou de mutilar Frederico e virou-se para voltar ao seu lugar, Frederico começou a gritar, e gritar muito. A quantidade de sangue que jorrava era incrível. Neste momento, uma das garotas se levantou e foi em direção à porta, e com isso, o demônio a pegou pelos cabelos, jogou-a contra a parede, e depois a pegou pela perna, rasgando ela ao meio. Todos nós ficamos imóveis, perante aquela cena. Simplesmente, não dava para acreditar. A garrafa girou novamente. Eu quase não podia manter minha respiração. E então, a garrafa parou com o fundo para Frederico e a ponta para a garota morena. Pescoço, disse ela. E o demônio olhou com uma cara meio decepcionada. Frederico levantou-se sem expressão alguma, da mesma forma como a garota loira tinha feito antes, e apoiando-se, com uma das mãos na mesa e na perna restante, ele golpeou o pescoço da garota, até que sua cabeça caísse no chão. Ele se sentou, e agora restam apenas eu, Frederico e a garota loira. Frederico agonizava com a dor, e a garota estava quase em choque, olhando para o braço sem a mão. E então, a garrafa parou novamente com o fundo para mim e a ponta para a garota. Foi então que percebi. Ela deu um sorriso trêmulo e pude ler nos seus lábios sem voz:
Pena que vai acabar assim. E no instante seguinte, ela perdeu todas essas emoções e disse: Braço direito. Tentei relutar de toda forma que pude, e enquanto isso, Frederico, em meio a gritos e gemidos de dor, perguntava: O que você está fazendo com a gente, Juan? Por que está fazendo isso? Eu mutilei o braço da garota, e como ele ainda não tinha se soltado, eu a joguei no chão, pisei no peito dela e segurei meu braço forçando-o para cima. Neste momento, policiais entraram no quarto e viram a garota morta partida ao meio, a outra garota decapitada por Frederico. Frederico com a perna amputada, gritando que eu era o culpado de tudo, e eu arrancando um braço da garota loira, sem um ferimento sequer. Fui preso e espancado. Mas quando os policiais me batiam, eu via os mesmos olhos daquele demônio olhando para mim e rindo. Quando fui julgado, os olhos do juiz e os dos jurados eram os mesmos olhos demoníacos. Ainda agora, enquanto escrevo isso, vejo os olhos dele no carcereiro, ao lado de fora da minha cela. Neste último momento, lembro-me das palavras daquela garota. Pena que vai acabar assim. 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 Pena que vai acabar assim.